dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade em nome de todos aqueles que cuidam dos pacientes com esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica é uma doença rara, de causa desconhecida, que afeta todas as raças. Ela está presente globalmente. Se caracteriza por uma desregulação do sistema imune, atinge os pequenos vasos sanguíneos e acomete, faz uma fibrose da pele e dos órgãos internos. É uma doença mais comum nas mulheres e tem o seu pico de acometimento entre os 35 e os 65 anos de idade. Nesse trabalho de bastante monta, em dois grandes centros universitários no Brasil, a USP e a Unicamp, foi realizado em 1991 a dezembro de 2010. Se avaliaram as manifestações em sistemas orgânicos e se observou que em mais de 50% dos pacientes o pulmão é acometido na esclerose sistêmica. E esse acometimento do pulmão acontece nos primeiros 5 anos de doença. E isso nos dá a importância da vigilância desde o início do diagnóstico desses pacientes para o acometimento pulmonar. Ainda nesse trabalho, nós vemos que a principal causa de morte na esclerose sistêmica é justamente esse acometimento do tecido pulmonar, que nós chamamos de doença intersticial pulmonar. Esse trabalho mostrou que 32% das mortes desses pacientes está relacionada à doença pulmonar intersticial, chamando a atenção como nós precisamos nos atentar para o acometimento pulmonar na esclerose sistêmica. Até a década de 80, a maior causa de mortalidade na esclerose sistêmica se devia ao acometimento do rim, o que nós chamamos de crise renal esclerodérmica. Na década de 80, surgiu um grupo de medicamentos, os inibidores da ECA, inibidores da enzima conversora da angiotensina, que mudou esse cenário e fez os inibidores da enzima conversora da angiotensina tratam a crise renal esclerodérmica e fez com que ela deixasse de ser a principal causa de mortalidade na esclerose sistêmica. E a doença pulmonar intersticial, a partir de então, começou a crescer como causa de mortalidade e é hoje a principal causa de mortalidade, reforçando a importância de se cuidar do pulmão nesses pacientes. Em relação ao tratamento, ao manejo do acometimento pulmonar nos pacientes com esclerose sistêmica, nós temos hoje importantes consensos mundiais que nos orientam no manejo desses pacientes. Esse é um consenso europeu de grande importância, publicado agora em janeiro desse ano, em janeiro de 2020. O que ele nos orienta? Todo paciente com esclerose sistêmica ele deve ser rastreado para o acometimento pulmonar. E esse rastreio é baseado a partir da tomografia de tórax de alta resolução. Então, todo paciente deve realizar a tomografia de tórax de alta resolução para investigação da doença do interstício pulmonar. O paciente, se esse rastreio vier negativo, o paciente vai seguir o monitoramento contínuo de tempos em tempos, de acordo com os protocolos. Se detectar a doença do interstício pulmonar, o paciente vai realizar outros exames de função pulmonar, testes de dessaturação, questionários que o paciente vai responder para ser avaliada a gravidade desse acometimento do interstício pulmonar. E nós vamos precisar decidir quanto à terapia que esse paciente vai receber. Em relação à terapia, nós temos hoje 3 medicamentos principais que esse paciente pode vir a receber: o micofenolato de mofetil, a ciclofosfamida e o nintedanib. E aqui vale uma importante observação. O nintedanib é hoje a única medicação com indicação em bula no Brasil e no mundo para o tratamento do acometimento pulmonar na esclerose sistêmica. E isso foi um marco para o tratamento desses pacientes. É um grande avanço.
Nós temos a aprovação no FDA, que ocorreu em setembro do semestre passado, é bem recente, em setembro de 2019, e a aprovação na Anvisa, que ocorreu em dezembro de 2019. Então, é a única medicação que nós temos hoje, tratando os pacientes com esclerose sistêmica, aprovada especificamente para o manejo da principal causa de morte da esclerose sistêmica, que é o acometimento pulmonar, a doença pulmonar intersticial. E essa aprovação veio a partir desse estudo Censis, que avaliou um número grande de pacientes ao redor de todo o mundo, um estudo multicêntrico, do qual o Brasil fez parte. Nesse estudo se viu que os pacientes em uso da nintedanib, que é o OFEV, eles apresentaram um menor declínio da função pulmonar. Os pacientes em uso do nintedanib tiveram uma maior preservação da função pulmonar em relação aos pacientes em uso do placebo. E essa diminuição, essa preservação da função pulmonar em uso nos pacientes usando o nintedanib foi significativa. Nós temos hoje outros estudos com outras drogas sendo testadas em relação ao manejo da função pulmonar e outros sistemas orgânicos, mas é apenas o nintedanib que apresentou esse resultado efetivo e tem aprovação em bula. E temos também, sem dúvida, a pesquisa de outros agentes que nós esperamos que obtenham bons resultados no manejo dessa doença. Portanto, como mensagens finais, a esclerose sistêmica é uma doença autoimune crônica que acomete os pequenos vasos sanguíneos, a pele, as articulações, pode evoluir para a fibrose e perda de função dos órgãos internos, como o pulmão. A doença pulmonar intersticial acomete até 70% dos pacientes com esclerose sistêmica e é responsável por cerca de 33% da mortalidade, causa mais frequente de óbito da doença. A doença pulmonar intersticial costuma aparecer nos 5 primeiros anos de diagnóstico de esclerose sistêmica. Por isso, a importância do acompanhamento clínico desde o início do diagnóstico. Todos os pacientes com diagnóstico de esclerose sistêmica devem ser investigados para a doença pulmonar intersticial e nós temos na tomografia de tórax a nossa principal instrumento. O surgimento de medicações aprovadas especificamente para uso na esclerose sistêmica são de valor inestimável e representam um ganho para todos os pacientes. Nós vamos ver um vídeo com os pacientes com esclerose sistêmica. Há 6 anos eu já tinha os sintomas, mas descoberta a doença foi em maio de 2017. Eu tinha um pouco mais de vontade, de locomoção, sempre caminhei bastante. Então eu caminho um pouco, aí tenho que parar. Espera um pouquinho, eu estou cansada. Que a gente tem uma certa dificuldade para andar, para falar, para tudo a gente é meio limitado. Comecei a sentir essa falta de ar através da tosse, né? Aí me cansava muito e me dava falta de ar. Aí os médicos viram que o fibrose pulmonar estava piorando. Só estava de um lado do pulmão, agora já está nos dois. Aí resolveu passar o oxigênio. Hoje uma paciente falou uma coisa que eu não sabia, né? Como a doença ela ataca o físico completamente, eu não sabia que ela atacava a parte da sexualidade. Essa doença ela ataca a pele, endurece praticamente os dedos, tudo. Também acontece a mesma coisa na opção da sexualidade. Eu espero ter muitos anos de vida, eu espero conhecer meus netos, ajudar a criar os meus netos. E eu espero também que todas as minhas colegas, que elas fiquem bem. Um futuro um pouco melhor, né? Medicina mais avançada. Obrigada a todos.